Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os melhores livros nacionais que eu li em 2019. Há alguns dias saiu um vídeo aqui no canal sobre as melhores leituras que eu fiz no ano de 2019 e naquele vídeo eu avisei que, assim como no ano retrasado, eu separaria os livros de literatura nacional contemporânea porque eu leio bastante literatura nacional contemporânea e se eu colocasse as duas listas juntas, muita coisa ficaria de fora, então eu gosto de manter essa seleção exclusiva também para dar um pouco mais de destaque à literatura feita no Brasil hoje, porque tem muita coisa boa sendo produzida, sendo publicada, e às vezes a gente não tem muito costume de ler. Então, se você assistiu aquele vídeo e gostou das minhas indicações, provavelmente você vai gostar dos livros que eu indicarei aqui. Lembrando que os meus critérios de escolha são puramente subjetivos, eu acabo selecionando aqueles livros que mais me tocaram e me marcaram, tanto em termos de forma quanto, é claro, em termos de conteúdo, naquilo que eles fizeram com que eu manifestasse dentro de mim como leitora. E a ordem que eu uso para falar sobre estes livros é a ordem em que eu os li, então não tem ordem de preferência, beleza? Vamos lá. Corações Ruidosos em Queda Livre, do meu queridíssimo Alex Sens. Eu conheci a escrita do Alex Sens lá em 2015 com o romance dele, O Frágil Toque dos Mutilados. Eu fiquei absolutamente encantada. E aí depois eu descobri que ele escrevia contos, fiquei super curiosa para saber se ele era tão bom nos contos como ele era no romance. E eu não me surpreendi quando constatei que sim, ele é maravilhoso escrevendo contos também. Este livro tem 3 contos, o primeiro é Corações Ruidosos, o segundo é Em Queda e o terceiro, Livre. E eles formam uma tríade que faz a gente mergulhar em várias situações inusitadas, com aquela sensação de queda livre mesmo, como se a gente fosse se espatifar no chão. O Alex tem um jeito muito divertido, meio irônico, ácido de escrever. Ele constrói personagens que ficam assim inesquecíveis na nossa memória. Inclusive tem, para quem leu o Frágil Toque dos Mutilados e gostou da Magnólia, aqui tem uma personagem também muito daquele estilo que a gente não esquece mais. E esse é o tipo de livro que vai testando os nossos limites, sabe? Vai fazendo a gente confrontar alguns eventos, situações, sensações bastante inesperadas. E este é um livro que eu considero super injustiçado pelos prêmios do ano passado. Ele devia ter ficado como finalista, pelo menos, dos grandes prêmios, ter sido lido pela grande crítica, mas não tem problema, a gente está aqui para isso, então fica a dica para essa leitura. Eu, inclusive, já gravei um vídeo para ele aqui no canal e também tem texto sobre ele lá no site. Essa publicação é da editora Penalux, lindíssima. Quarto Branco, da Gabriela Guerre, um romance publicado pela editora Todavia. Ele é um livro que fala bastante sobre não saber fazer coisas e ainda assim fazer essas coisas, porque não saber fazer as coisas não impossibilita continuar a fazê-las. Então é um livro muito sobre aprender a viver. Ele vai trazer como protagonista uma mulher, então o foco da experiência dele é justamente esse foco feminino. É um livro que vai falar sobre identidade, vai falar sobre duplo, vai tratar da experiência da gravidez. O corpo é muito relevante aqui dentro dessa narrativa, inclusive porque ele propõe aquela sensação de movimentação que também vai ser fundamental para a estrutura desse romance. E o final desse livro é daqueles finais que faz a gente chorar, e eu acabei me emocionando sem nem perceber que eu tava ficando emocionada com a leitura, sabe? Então é realmente uma experiência bastante imersiva. Eu gostei muito, não vejo a hora de ler outras coisas da Gabriela. Eu inclusive conversei com ela no início desse ano e você pode assistir a nossa entrevista aqui no canal. Lágrimas Não Caem no Espaço, da Luísa Musnich, o primeiro livro de poemas que aparece aqui nessa lista. A Luísa é uma poeta contemporânea bastante jovem e que não hesita em incorporar os nossos tempos aos poemas dela. Eu acho isso muito importante, porque vira e mexe a gente vê alguns livros escritos hoje que tentam desviar do fato de estarem vivendo hoje, né, dos seus autores estarem vivendo o momento de hoje, a tecnologia, todas as nossas relações, do modo como elas funcionam. E evitar trazer a nossa contemporaneidade para dentro dos textos faz com que muitas vezes eles soem artificiais, e isso não acontece aqui com a Luísa. Ela domina toda a nossa tecnologia, tudo aquilo que a gente tem e que nos caracteriza como pessoas do hoje,
e transforma isso tudo em poesia, em matéria poética. E eu disse até na entrevista que eu gravei com ela que a Luísa é uma poeta que escreve poesia como quem formula perguntas, e essas perguntas vão propondo uma síntese do nosso cotidiano, que faz com que a gente se reconheça muito aqui dentro desses poemas. Esse é um livro também sobre deslocamento, sobre o turismo acidental do olhar da Luísa sobre as coisas, e ele acaba compondo um álbum de fotogramas poéticos antigravitacionais excelente, foi um dos melhores livros que eu li em 2019, e eu espero que você dê uma chance a ele e também a Luísa. Assista aí ao vídeo que eu gravei com ela, maravilhosa. Amora, da Natália Borges Polesso, um livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2016. É um livro de contos que tem como ponto de partida o feminino, mas não qualquer feminino, é o feminino do amor, a Amora. E os contos aqui vão transcender muito do estereótipo que a gente conhece de mulher, estereótipos que limitam inclusive as representações da mulher dentro da arte, né? E mais especificamente da mulher lésbica, que nesses contos a gente tem como protagonistas sempre mulheres homossexuais, e isso tudo moldado por uma competência estilística invejável. A Natália com certeza é uma das autoras brasileiras contemporâneas que escreve de um jeito assim mais encantador pra mim, das que eu conheço. Ela com certeza domina muito a arte da escrita. E aqui o que eu mais gostei foi que ela pôde, em vários textos, porque são muitos contos nessa edição, inclusive super linda, da editora Dublinense, ela conseguiu dar uma voz própria a cada uma dessas protagonistas dos contos. É fantástico o que ela faz aqui. Aliás, gravei um vídeo super entusiasmado sobre este livro, você já pode assistir aqui no canal também. A Grande Morte, do conselheiro Esterházy, do Alberto Lins Caldas, sem dúvida o livro que mais me surpreendeu em 2019. Esse é um romance sobre a servidão e ele é extraordinário em tudo, no estilo, na cadência, no enredo. Os personagens, a ambientação, tudo aqui é absolutamente singular. E esse foi um daqueles livros assim que causou em mim uma espécie de assombro, de maravilhamento. Aquela sensação de estar visitando pela primeira vez um território desconhecido que pode e provavelmente é nocivo, mas ao mesmo tempo, talvez até justamente por isso, é super envolvente e encantador. Por mais que eu considere este livro incomparável, eu acho que se você é um leitor que gosta de Hilda Hilst, de Samuel Beckett, das sensações de absurdo, de incômodo que eles te causam, muito provavelmente você vai gostar de conhecer esse livro aqui. Eu gravei um vídeo pra ele, é um vídeo longo, mas só assim pra dar conta da maestria do que o Alberto Lins Caldas construiu aqui dentro. Também mais uma edição super bonita e caprichada da editora Penalux, que eu recomendo muitíssimo a quem quer se desafiar com uma leitura. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu acho que não é surpresa para ninguém que este livro estaria aqui. Uma publicação da editora Todavia, sobre a qual eu já falei em todos os lugares possíveis. Este é um romance que tem cheiro de barro, que tem cheiro de terra brasileira, que traz como protagonistas duas irmãs, a Belonise e a Bibiana, que deixa a gente mudo diante de tudo que vai acontecendo com elas, muito por conta da escravidão, das novas formas de escravidão que ainda tomam conta do nosso país. É um livro que me arrepiou muito, desde assim, do início, e que me envolveu para que eu fosse até o final sem cansar. É um livro que faz levantar a voz da insubordinação através da natureza, que mostra toda a força do feminino contra as injustiças. Como diz o meu amigo Humberto Conzo Júnior, é um livro contemporâneo que já nasceu clássico, e se eu tivesse que indicar para vocês um livro só dessa lista, acho que seria esse, porque ele tem a maior chance de agradar assim, o maior número de leitores. É um livro que não é difícil de ler e, ao mesmo tempo, é um livro com grande carga reflexiva, com grande carga de crítica histórica, de crítica social, de empatia mesmo. Enfim, eu sou completamente apaixonada por Torto Arado, e eu conversei com o Itamar Vieira Júnior quando ele esteve aqui em São Paulo na metade do ano, se eu não me engano, e você pode assistir ao vídeo aqui no canal também. Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, um livro delicioso, um romance que é escrito quase em forma de diário por uma menina, a Maria Carmen, uma garota de 11 anos que sofre de solidão e tem de lidar com isso nessa fase da infância, né? É uma fase que poucas pessoas relacionam a essa ideia de estar sozinho. E ela vai conversar com a gente então sobre essas coisas imensas que muitos de nós passamos a vida toda sem saber desenvolver, ao mesmo tempo em que ela precisa lidar com o jeito com que os amigos dela tratam ela na escola por ser uma criança grande, com essa sua vontade de escrever, de descobrir as coisas do mundo, de continuar viva,
de sair por aí livre, leve e solta como um balão. Enfim, é uma daquelas protagonistas que nos dá vontade de abraçar, de beijar, de conversar, de falar que vai ficar tudo bem. É uma narrativa deliciosa, é impressionante como a Mariana consegue aqui assumir essa voz tão própria e infantil da Maria Carmen. É uma personagem muito viva que a gente vê mesmo. E eu adorei, gostei muito. O vídeo que eu gravei com a Mari também é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. É um vídeo que eu gravei com ela, mas também com o cachorrinho dela, o Tabu. E tá maravilhoso. Então assistam lá, conheçam a Mari e se apaixonem por ela e pela Maria Carmen como eu. Nenhum Mistério, do Paulo Henriques Brito, um livro de poemas. Muita gente conhece o Paulo Henriques Brito pelo seu trabalho como tradutor, né? Ele é um excelente tradutor, aliás. E ele também é um ótimo poeta. Os poemas dele são encantadores. Ele não abre mão da tradução aqui, mas ele parte dela para verter certa maneira descomplicada de ver a vida, como se na vida e no mundo não houvesse mistérios. Os textos aqui são geralmente breves, não tem muitos adornos, e o Paulo Henriques Brito parece investigar o nulo aqui dentro e revive aquele clichê de que a poesia pode estar em tudo, sabe? Que tudo pode virar poema. Desde um simples muro até a ciência metafísica, tudo isso aqui é tema de poema para ele. Então isso faz com que a gente renove também o nosso senso de atenção àquilo que é pequeno e também aquilo que supostamente é absoluto, é infinito, enfim. E parece que o Paulo Henriques Brito é um poeta que olha o mundo despido de quaisquer enigmas. Eu gostei muito dessa experiência de leitura. Fundo Falso, da Mônica de Aquino, mais um livro de poemas aqui para essa lista. E este livro parece assim uma caixa de costuras que pertence a uma artesã muito hábil, muito dedicada e muito sensível acima de tudo. A gente sente que está sendo bordada ali nas páginas desse livro, sabe? Aqui a Mônica, ela revive a Penélope, mas as várias Penélopes. Ela transforma a dor em método, ela traz a água como força e os espelhos como caminho. A Mônica explora o que está inexplorado como matéria poética e faz com que a gente também sonde aquilo que está insondado aqui dentro, sabe? É como se fosse uma poesia toque, você se sente realmente tocado pelos poemas e eu gostei muito. Edição linda da editora Relicário. Lua na Jaula, da Leduc Spinardi. Eu acho que o título desse livro já é um poema, né? E ele mostra muito da força, da potência imagética dos textos que a Leduc escreve. Eles são poemas curtos, mas a partir deles ela vai nos ensinar então que a poesia não precisa de muito para criar imagens marcantes. E ela faz isso através da mistura entre o que é natural e a tecnologia que tenta apreender este natural. Sempre analisando essas relações entre o que é naturalmente livre e as prisões artificiais que buscam conter essa liberdade. Eu acho que essa é uma belíssima aula sobre como compor retratos em palavras e é um daqueles livros que a gente sempre volta assim para reler os poemas, sabe? Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Esse é um livro nada óbvio. A gente está muito desacostumado com a liberdade, né, na leitura. Então, quando a gente abre esse livro, a gente pensa que a maior barreira dele é superar toda a sua configuração livre. É um livro sem parágrafos, é um livro sem pontuação, é um livro sem letras maiúsculas. Ou seja, é um livro sem amarras. Em um primeiro momento, a gente até pensa que o texto está sob o nosso domínio, sabe? Que a gente que vai ditar o ritmo das coisas. Só que o que acontece aqui nos atropela de tal modo e com tanta carga de absurdo e de incômodo que fica difícil acreditar que com tudo isso, ainda assim, a Mônica vai jantar. E aí a gente percebe que nós estamos dominados pela narrativa. As amarras, elas não estão na forma, elas estão na Mônica e também na gente, que fica incapaz de abandonar essa leitura sem saber como e se essa mulher vai dar conta de tamanho disparate. Eu acho esse livro fascinante e eu devo admitir que ele só entrou aqui depois do nosso encontro sobre ele lá no Clube de Leitura Plexi, que inclusive contou com a presença do Davi e fez com que o livro crescesse muito para mim, justamente por conta dos mais diversos pontos de vista acerca dele. Foi uma experiência muito bacana e é um livro que eu recomendo também para quem quer se desafiar. Ninguém Vai Lembrar de Mim, da Gabriela Soltello. Eu cheguei a pensar que esse era o livro que eu gostaria de ter escrito. Só que conforme eu fui avançando na leitura, eu descobri que não era bem por aí, mas que essa sensação de ler algo que deveria muito ter sido escrito por mim não era algo exclusivo para mim. Era um efeito latente do próprio texto, essa sensação de pertencimento. Eu acho que esse livro tem uma potência assim
impressionante que eu fui agraciada em desvendar. É o livro de estreia da Gabriela Soltello e eu, repito, eu não sou a única pessoa capaz de desvendar essa potência. Qualquer um que lê esse livro vai receber esse presente. Ela nos oferta aqui com uma exploração muito intensa da solidão, de uma consciência esmagadora de como nós somos seres insulares. E o preço que ela paga por isso é justamente talvez nunca ser lembrada por ninguém, porque ela reflete algo tão nosso, que é tão de dentro da gente, que a gente esquece que é um outro que tá falando, parece que tá saindo daqui, sabe? É um livro para ler e para chamar de meu. Então essa foi a minha seleção de melhores livros brasileiros contemporâneos que eu li em 2019. Eu li muita coisa ficou de fora, foi difícil fazer essa seleção. Mas todos os livros que estão aqui são muito queridos para mim, são livros que eu realmente, nos quais eu realmente boto muita fé. Eu fiquei bastante contente com o resultado dessa lista e eu repito o que eu falei no vídeo anterior, que a minha única meta para 2020 em termos de leitura é continuar a diversificar cada vez mais as origens daquilo que eu leio. Mas é isso, me diz aí embaixo se você leu algum desses livros, me diz também qual foi o melhor livro nacional contemporâneo que você leu em 2019 e qual desses daqui te deixou com mais vontade de ler, certo? Muito obrigada, se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir, entra lá no site que agora tá de cara nova e também tem a lista com tudo bonitinho desses livros aqui. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!